Estamos completando quantos dias aqui já de devocional? 229 dias, queridos, em propósito. Mas qual é a nossa meta? Pera. Qual é a nossa meta? A nossa meta é chegar aos 365 dias, queridos, completar a carreira, né? No ano de 2021, fazendo do ano de 2021 o melhor ano da nossa vida. Como é que nós vamos fazer essa proeza? Então, nós vamos fazer tudo isso, queridos, conhecendo e prosseguindo em conhecer um pouco mais o Senhor, né, queridos? Conhecendo um pouco mais a verdade que nos liberta, que é a palavra de Deus, tá bom? Então, claro, eu já quero encorajar você a vir comigo nessa jornada. Nós estamos no livro do profeta Jeremias, tá bom? Estamos rompendo muita coisa acontecendo, queridos. Olha, nós pensamos muitas vezes, né, apegados ao Novo Testamento, que Paulo sofreu muito, né? Nós sabemos que o apóstolo Paulo realmente ele sofreu muito para anunciar as boas novas, mas você quer saber também um profeta que sofreu, um homem de Deus que sofreu muito por falar a verdade de Deus às pessoas e elas não queriam receber. Esse profeta é Jeremias. Queridos, quanto sofrimento. Então hoje no nosso devocional nós vamos perceber o quanto ele padeceu, quantas situações ele passou, mas também nós vamos ver o escape de Deus, claro, né? Para aqueles que realmente confiam e esperam no Senhor, que foi o que aconteceu com Jeremias, tá? Nós vamos ver isso, ouvir isso e muito mais hoje no nosso devocional, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida. Invista tempo, tá? Em conhecer ao Senhor, invista tempo em receber mais da palavra de Deus, porque eu quero te dizer de verdade, queridos, o que muda a nossa vida, o que transforma a nossa vida é a revelação dessa palavra. Então, olha, Deus colocou esse propósito no meu coração e eu estou fazendo um esforço, queridos, para poder conseguir cumpri-lo. Entenda, esse propósito, esse devocional não tem nada a ver com a sua vida em ir aos cultos, né? Em de repente você servir na igreja, em de repente você evangelizar e você cumprir outros ofícios, de repente, que você já tem. Esse propósito realmente é aquele seu tempo de intimidade com o Senhor, onde em textos, como agora em Jeremias, e daqui a pouco estaremos em Ezequiel, enfim, e chegaremos a Apocalipse, nós vamos receber, queridos, nesse tempo aqui de intimidade, revelações da palavra de Deus, na qual muitas vezes, durante o culto ou durante um devocional que você estivesse fazendo sozinho, você não perceberia, não teria essa percepção. Então, ó, receba de Deus, nós estamos juntos. Olha, eu ainda não vi até hoje um propósito como esse, Deus levantando alguém para estar junto aí, fazendo a leitura de maneira facilitada e resumida, né, daqueles capítulos, que é assim que nós estamos fazendo, com o propósito de leitura total. Então, o meu objetivo aqui, eu queria que você soubesse, é ser uma facilitadora da linguagem bíblica, claro, de maneira sucinta, né, para que você entenda, porque às vezes as pessoas falam assim, Mayara, eu não entendo, eu pego a palavra de Deus para ler, eu pego a Bíblia, mas às vezes eu não entendo. Você já viu aquelas pessoas que fazem assim, exemplo, tá? Senhor, eu quero dizer para vocês que eu, no início da minha conversão, é claro que eu fazia isso, né? Senhor, fala comigo. Então, eu simplesmente abri a Bíblia na página que abrisse, né? E ali, então, eu imaginava que Deus estava falando ali comigo, apontava o dedo, né? E que Deus estava falando comigo. Mas muitas vezes, queridos, caíam em textos aleatórios. E é o que as pessoas, às vezes, pedem pro Senhor. Senhor, fala comigo. Fazem dessa maneira, queridos, e eu queria te falar, não estou aqui para frustrar os teus pensamentos, mas para trazer uma verdade revelada para você. Não é assim que Deus vai falar comigo e com você. Então, olha, nós precisamos entender o contexto, como agora eu vou contar para você o contexto do que está acontecendo aqui no livro de Jeremias. Hoje, de acordo com o nosso cronograma, estamos aí do capítulo 37 a capítulo 40. E assim, queridos, quando nós vamos para esse contexto, entendendo o que aconteceu naquela época, nós vamos absolvendo e recebendo a revelação da grandiosidade de Deus, de como grandes homens e mulheres de Deus, né, sofreram, padeceram no passado, mas também o quanto eles desfrutaram, né, da soberania, do poder de Deus, né, e da provisão de Deus. Então nós ficamos maravilhados e sem dúvida nenhuma, isso aumenta a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir, né, e ouvir a palavra de Deus e meditar nessa palavra. Então, queridos, isso é o que vai transformar a minha e a sua vida. É assim que nós ouvimos a
a voz de Deus. Deus usa profetas? É claro que Deus usa. Deus usa profetas principalmente para confirmar aquilo que em secreto, sabe? Nesses secretos de devocionais e em tempo seu, que os tempos que nós tivermos com o Senhor, Ele vai usar os profetas para confirmar aquilo que Ele já sinalizou no nosso coração, tá bom? Então ficam dicas aqui para vocês, de alguém que está aprendendo, ainda é claro, né? Nós nunca vamos parar de aprender, mas de alguém que já tem uma jornada aí, uma caminhada com o Senhor de alguns anos, já errou muito, mas também já aprendeu muito. Então você não precisa mais cometer esses mesmos erros. Você já pode ultrapassar essa parte agora, né? Como se fosse isso. Você já vai avançar sem precisar cometer os mesmos erros para poder aprender, tá bom? Então receba porque é de Deus para sua vida, tá certo? Antes então de chegar no nosso resumão, deixa eu fazer uma oração pela sua vida. Vamos orar juntos, amém? Nesse tempo. E daqui a pouquinho eu vou te contar tudo o que está acontecendo aqui no nosso devocional de hoje, tá certo? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse tempo, muito obrigada, Pai. Pai, nós somos tão gratos, Pai, por sua palavra. Obrigada pela sua palavra. Obrigada porque o Senhor deixou essa palavra para nos dar direção, para ser luz para o nosso caminho, para ser uma lâmpada mesmo nos nossos pés, para nos tirar de todo tropeço, de todo engano, Pai. O seu propósito, Pai, desde a criação do mundo sempre foi, Senhor, que nós tivéssemos esse relacionamento contigo, para que o Senhor nos desse as instruções e nós, Pai, assim seguíssemos no intuito de nos livrar, Pai, de tantos enganos. Senhor, nos perdoa porque muitas vezes nós somos tão cabeça dura, nos perdoa porque muitas vezes nós somos tão teimosos, Pai, nos perdoa, Senhor. Pai, pedimos que o Teu Santo Espírito que habita dentro de nós possa nos ajudar, Deus, na compreensão da Tua vontade, que o Teu Santo Espírito, Senhor, dia após dia, vá nos aperfeiçoando, Senhor, para que possamos ser melhores e que nós possamos cumprir todos os Teus planos e projetos já designados para as nossas vidas, Senhor. Muito obrigada pelo seu cuidado e proteção. Te agradecemos, Pai, pelo seu zelo por tantos livramentos. Te agradecemos, Pai, por essas redes sociais que, Pai, nos dá acesso, nos dá esse livre acesso de falarmos uns aos outros, Deus, essa tua palavra tão poderosa que, Pai querido, é carregada de unção, é carregada de poder que cura, que transforma, que liberta. Pai, que o meu irmão e que a minha irmã agora possam ser alcançados pelo Senhor, recebendo, Pai, de ti a paz que excede todo o entendimento, recebendo do Senhor cura, recebendo do Senhor, Pai, transformação e libertação, Pai. Toda provisão necessária chegando, porque Tu és um Deus de provisão. É o que eu ministro sobre a vida de cada um, Pai. É o que nós oramos crendo, Pai. E a Tua palavra diz que tudo é possível aquele que crê. Então, Senhor, nós cremos na provisão que vem de Ti. Muito obrigada. Oramos em nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus por isso. Vamos então para o nosso devocional. Gente, tanta coisa acontecendo aqui. Ó. Estamos pelo Instagram, nós estamos pelo YouTube, nós estamos pelo Facebook, nós estamos aqui juntos, queridos. Fica comigo aí, tem tanta coisa acontecendo aqui na vida de Jeremias e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida também. Amém? Olha só, nós paramos no devocional anterior no capítulo 36. Então hoje vamos dar continuidade, capítulo 37. Olha só. No capítulo 37, aqui está o resumão nosso de cada dia. Olha como é que eu faço. Eu faço uns resumo, assim, queridos, do capítulo, para ficar mais fácil, no meu caso, né? Para absorver tudo aquilo que Deus está falando. Eu faço assim e ainda vou grifando a Bíblia. Então, não sei como é a melhor forma que você tem de estudar, mas faça algo que também ajude você a fixar aquilo que você está lendo, tá bom? Então, eu faço isso para trazer para você aqui os pontos principais que você não pode passar desapercebido quando for fazer leitura. Olha só, capítulo 37, então. O rei Joaquim, ele morre, aqui está dizendo isso, e com a sua morte o povo acaba colocando no lugar dele o seu filho Jeconias para substituí-lo. Só que veja bem, Nabucodonosor, nessa ocasião aqui, ele acabou indicando o rei Zedequias para poder assumir esse lugar. E claro, como ele estava com o domínio ali daquela situação, né, já ali realmente cumprindo a palavra do Senhor para Jerusalém, ele coloca Zedequias no lugar. E assim, claro, o povo teve que aceitar, né, queridos? Agora escute bem. A palavra do Senhor vai nos dizer que o povo não estava dando atenção realmente ao que Deus estava falando através do profeta Jeremias. Então, por causa disso, queridos, claro, mais uma vez o povo padecendo e sofrendo.
Aí, continuando, o rei Zedequias, então, ele enviou Jecal e Sofonias para poder pedir ajuda a Jeremias. Então, ele chega a Jeremias e fala assim, Jeremias, ore ao Senhor. Olha o que ele falou. Mandou esses homens e dizer a Jeremias, Jeremias, ore ao Senhor, ao nosso Deus, por nós. Então, queridos, esses homens vão até Jeremias. Jeremias, então, ora, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. O que acabou acontecendo aqui no capítulo 37? Nós vamos perceber que, como resposta dessa oração, os babilônios que estavam ali cercando Jerusalém nessa época, eles ouviram uma notícia de que por perto estavam os egípcios, né? Eles estavam vindo os exércitos de Faraó para poder libertar Jerusalém. E aí, nessa ocasião, o que o rei Nabucodonosor fez? Ele fez o seguinte, ele, ao saber disso, mandou então suspender, né, esse cerco de soldados babilônicos que estavam ali cercando Jerusalém, e agora eles iriam ir e combater os egípcios. E aí, o que aconteceu? Dessa vez, Deus falou o seguinte para Jeremias, escuta, você entendeu o que aconteceu até aqui? Então, eles pararam de cercar Jerusalém e foram para poder combater agora os soldados egípcios. E aí no versículo 9 e versículo 10, olha o que o Senhor mandou dizer para o povo aqui, ó. Versículo 9 e 10. Ele disse assim, não fiquem enganando a si mesmos, dizendo, os babilônios certamente irão embora para sempre, porque eles voltarão. E mesmo que vocês derrotassem todo o exército da Babilônia que estava cercando Jerusalém, mesmo que restasse alguns soldados babilônios feridos em suas tendas, eles se levantariam e destruiriam Jerusalém, incendiando a cidade. Por que isso aconteceu? Por que Deus falou isso? Porque, queridos, apesar do rei Zedequias ter mandado Jeremias orar, queridos, Deus já havia falado qual seria o final de Jerusalém. E essa suposta trégua aqui que aconteceu, o povo já ficou pensando, né, que poderia ser a palavra do profeta Jeremias caindo, ou seja, não tendo eficácia. E não era isso, por isso que o Senhor já se antecipou através do profeta Jeremias e falou, não fica pensando não, porque eles vão voltar. Ainda que vocês lutassem contra eles, eles ficassem feridos, eles ainda venceriam vocês. Por quê? Porque o Senhor tinha dado essa ordem. Amém? Só para você entender o contexto aqui. Vamos continuar. Outra coisa também que nós vamos perceber nesse capítulo, tá? No capítulo 37. Jeremias, no devocional anterior, nós falamos sobre isso. Jeremias, ele comprou umas terras a mando do Senhor, tá? Foi o Senhor quem deu a ordem, ele comprou umas terras. E aqui no capítulo 37, ele precisou ir lá nesses campos, tá bom? E o que aconteceu? Quando ele estava indo para lá para poder tomar posse dessas terras, que ele cruzou ali o portão de Benjamim, o guarda Gerias, que cuidava ali do portão, ele entendeu tudo errado. Ele pensou que Jeremias estava tentando fugir junto com os exércitos babilônicos, né? E sabe o que aconteceu? Ele e todo o povo, né, ficou muito irado realmente com Jeremias, né? Jeremias tentando se explicar, eles não deram ouvidos para Jeremias, na verdade acabaram chamando Jeremias de traidor, e por não darem chance para Jeremias, né, criticaram Jeremias, prenderam Jeremias, a palavra vai nos dizer, queridos, mandaram chicotear Jeremias, e sabe, ele ficou preso na casa de Jonatas, aqui a palavra vai dizer isso, né? Ele ficou preso na casa de Jonatas, e na casa de Jonatas fizeram uma prisão. Olha que situação, eles fizeram uma prisão, a casa de Jonatas era tipo uma prisão no subsolo, e era terrível essa prisão, e Jeremias ficou lá preso, tá? A palavra diz isso. Passado um tempo, já que Jeremias estava ali, a palavra vai nos dizer que o rei Zedequias manda buscar então o profeta Jeremias. E aí, queridos, nessa ocasião, Zedequias queria saber o que o Senhor havia entregado, né? Se o Senhor havia entregado alguma mensagem ao profeta Jeremias. E nessa ocasião aqui, olha como é que funciona. Jeremias responde o seguinte, sim, e você será completamente derrotado pelo rei da Babilônia. Então, queridos, apesar da condição preso que o profeta estava, ele não hesitou em falar a verdade. Em momento nenhum aqui, nós vemos Jeremias até então, ele se negando, né, ou ele tentando agradar as pessoas e desagradar o Senhor. De jeito nenhum. Então, ele foi na bucha, né, falando assim no popular, e falou pro rei aquilo que realmente o Senhor havia falado com ele. Então
Jeremias, né, pediu então para o rei Zedequias não deixá-lo mais preso ali. Ele pediu para ele, por favor, tirar ele dali, porque se ele permanecesse ali, ele iria morrer. E aí Zedequias, queridos, acaba então acatando-lhe aquele pedido de Jeremias e leva ele preso para ficar preso no alojamento, tá? Isso que a palavra diz, no alojamento ali dos guardas do palácio. Mas eu vou te contar o que ainda aconteceu com Jeremias aqui. Acabou 37, vamos para o 38. No capítulo 38, Cefatias, Gedalias, Jucal e Pazu começaram a ouvir tudo o que Jeremias estava dizendo ao povo. O que Jeremias estava dizendo ao povo, queridos? Vou relembrar você. Jeremias estava dizendo, olha, se rendam, tá bom? O rei Nabucodonosor vai tomar essa cidade. Quem se render e se entregar ao rei Nabucodonosor vai perder os bens? Vai, mas vai viver, né? Não vai perder a vida. Porque afinal de contas, essa é a ordem do Senhor. Foi isso que o Senhor determinou que todos fizessem. Então, queridos, Jeremias estava entregando esse recado ao povo, para o povo se render, para o povo não resistir. E o povo não obedecia o que Deus estava falando através do profeta. Então, queridos, o que eles fizeram? Essas palavras, então, que ele estava dizendo, né? Causou uma revolta muito grande entre esses homens, não só entre esses homens, né, que eram homens de posição, como também em toda a sociedade. E por causa disso, sabe o que eles fizeram? Eles foram procurar o rei Zedequias, dizendo que Jeremias devia ser morto. Por quê? Porque aquela atitude de Jeremias estava deixando não somente os soldados completamente desanimados, como também todo o povo, entende? Porque Jeremias estava falando, na verdade, o povo resistindo, o povo não obedecia o que Jeremias estava falando. Então, querido, sabe o que ele chega, né? Ainda a dizer, ele chega a dizer assim para o rei, olha só, Jeremias, ele não tem boas intenções com o povo, ele na verdade está querendo ver a nossa ruína. E queridos, só para lembrar você, tá? Jeremias intercedia pelo povo, Jeremias chorava por esse povo, tá? Se nós formos pegar aí do início do livro do profeta Jeremias, ele padeceu muito por causa do povo, sofria. Porque o povo não ouvia, né? Ele ali se esforçando, trazendo a verdade de Deus e o povo não considerava. Essa não foi a primeira vez que Jeremias foi ameaçado de morte, enfim, e coisas do tipo, tal, tanto que ele sofreu. Vamos continuar aqui no capítulo 38. E aí o que aconteceu? O rei Zedequias, então, autorizou, falou para eles, olha, então tudo bem, faça com Jeremias o que vocês bem entenderem. E a palavra vai nos dizer, queridos, então no versículo 6, olha o que eles fizeram com Jeremias, uma maldade muito grande. Versículo 6 do capítulo 38. Então os oficiais foram à cela onde Jeremias estava, tiraram o profeta de lá e o jogaram dentro de um poço vazio, esse poço que ficava no pátio da guarda do palácio. Queridos, a palavra vai nos dizer que esse poço pertencia a Malquias, e eles baixaram Jeremias com cordas, porque esse poço, além de ser fundo, ele no fundo tinha uma camada de lama. Então a palavra diz que Jeremias ficou ali atolado mesmo na lama, nessa lama. E queridos, Deus é sempre bom, claro, né? Então fizeram isso com Jeremias, isso aconteceu com Jeremias, ele foi jogado nesse poço. E aí, queridos, Deus levantou um homem, um etíope que se chamava Ebed-Meleque, e ele viu toda essa situação que Jeremias estava passando ali. E o que ele fez então, queridos? Lembrando você que Ebed-Meleque, ele cuidava ali, tá bom? Ele cuidava tanto dos filhos do rei quanto das esposas do rei, tá? O que ele acabou fazendo? Ele então foi lá, contou para o rei Zedequias tudo o que estava acontecendo. E detalhe, tá? Só para você saber, o rei Zedequias nessa ocasião, ele estava ali resolvendo uma causa, né? Ele estava pensando aqui comigo, tá? Ele estava ocupado, mas mesmo assim, o etíope foi lá e falou com ele, olha, nós precisamos fazer alguma coisa, senão Jeremias vai morrer. E o rei dá uma ordem para que então Ebed-Meleque vá lá e pegue e separe 30 homens, é isso que ele fala para ele, separe 30 homens então, e você vai lá e resolve isso daí. E aí, o que aconteceu? Ebed-Meleque vai lá, separa esses homens, ele prepara tudo, queridos, ele pega uns panos, a palavra vai dizer que ele separou uns panos para poder descer as cordas, né, para poder subir Jeremias. Queridos, o negócio era fundo. E ali, eles desceram cordas de maneira estratégica, colocaram panos, né, para quando subissem Jeremias, deram toda a instrução para Jeremias, para não machucar Jeremias. E por fim, claro, eles conseguiram, né, trazer Jeremias ali do fundo do poço. É isso aqui que a palavra vai nos dizer, tiraram ele de lá, né, queridos? E quando ele saiu do poço, ele foi levado de volta à cela do palácio, que ele já estava num outro momento. Passado algum tempo, o rei então mandou buscar Jeremias, o rei Zedequias, né, e falou o seguinte para ele.
Jeremias, eu vou lhe fazer uma pergunta e eu quero que você seja verdadeiro, tá certo? E Jeremias, então, como sempre, né, queridos, claro, disse o que para ele? Vamos lá para o versículo 15, eu vou te contar. Ele disse o seguinte, Jeremias falou para Zedequias, se eu lhe disser a verdade, você promete que não vai me matar? Agora também tem uma coisa, mesmo que eu lhe dê um bom conselho, Jeremias fala para ele, você não vai me escutar. E aí no versículo 16, o rei Zedequias diz o seguinte para ele, eu juro, Jeremias, eu juro pelo nome do Senhor, de quem recebemos a vida, que eu não lhe matarei, né? E aí, resumindo, então Jeremias fala para ele, Jeremias diz para Zedequias o seguinte, ó, vou ler para você no versículo 17 o que ele falou então, desculpa, para o rei Zedequias, ele diz o seguinte, ó, se você se entregar imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, você vai salvar sua vida, você vai salvar Jerusalém da destruição, você vai poder viver com a sua família e essa cidade não vai ser incendiada. Agora, se você se recusar, se você não se render imediatamente, essa cidade vai ser entregue nas mãos dos babilônios, eles vão incendiar essa cidade inteira e você não vai conseguir escapar dos soldados do rei Nabucodonosor. Lembrando você que o Senhor já havia usado Jeremias para falar com o rei Zedequias em outras ocasiões para que ele se entregasse. E aí, queridos, a palavra diz o seguinte, que o rei Zedequias respondeu para ele, mas Jeremias, eu tenho medo de me render. Eu tenho medo porque se eu for entregue aos judeus e passarem ali ao lado dos babilônios, eles podem me maltratar. Então o rei tinha medo. Então, queridos, eu vou te contar o que aconteceu. Jeremias ainda disse para ele, olha, basta você obedecer às ordens do Senhor e nada de mal vai te acontecer. Então nós vamos perceber nos versículos seguintes, Jeremias mais uma vez aconselhando ele, rapaz, se entrega, porque se você não se aconselhar, você vai ver os seus filhos sofrerem, você vai ver as suas mulheres sofrerem, né? E você ainda vai ver toda a Babilônia ser destruída. E queridos, quando eles terminaram essa conversa, Jeremias deu todas as orientações certinho para o rei Zedequias, né? O rei falou o seguinte para ele, olha, não conte essa nossa conversa para ninguém. Se alguém chegar em você e perguntar o que nós conversamos, você diz que você estava pedindo para mim para não voltar para a casa de Jonatas, para aquela prisão. Não conte a ninguém. E queridos, foi dito e feito. No final do capítulo 38, realmente chegaram, né? Os oficiais da cidade foram questionar Jeremias o que ele estava conversando com o rei. E claro, Jeremias obedeceu ao que o rei havia falado, né? E disse, não, eu estava falando com ele para ele não me mandar de volta para a prisão na casa de Jonatas. Ok, escuta o que aconteceu. Recebidos todas essas instruções, no capítulo 39, né? Nós vamos ver ali que já com mais ou menos 11 anos aqui de reinado aqui do rei Zedequias, ó, 11º ano, isso mesmo, com mais ou menos 11 anos ali que ele já estava reinando, queridos, olha o que aconteceu. Os soldados babilônicos conseguiram arrumar uma brecha nos muros de Jerusalém. E por causa dessa brecha, a palavra vai nos dizer que eles conseguiram penetrar na cidade de Jerusalém. E quando eles estavam na cidade de Jerusalém, eles fizeram ali uma reunião com o conselho e já estavam ali separando, queridos, tudo o que seria feito daquela cidade. Então o que aconteceu? A palavra vai nos dizer aqui no capítulo 39 que quando os Zedequias e alguns soldados compreenderam tudo o que estava acontecendo ali, eles pensaram, estamos perdidos, acabou pra gente. Aí sabe o que Zedequias fez? Ele não se rendeu. Ele não se rendeu conforme o conselho de Jeremias aqui que nós vimos no capítulo 38. A palavra vai nos dizer que ele diz que ele acabou fugindo durante a noite, né, saindo da cidade ali com direção ao jardim, rumo ao Vale do Rio Jordão. E claro, queridos, como também já estava dito pelo Senhor aqui através do profeta, eles, queridos, também foram perseguidos, né? Os soldados babilônicos levaram eles presos ao rei Nabucodonosor. Zedequias foi obrigado a ver seus filhos e os nobres do palácio serem mortos pelos babilônios. Depois disso, Nabucodonosor ainda mandou furar os olhos de Zedequias, prendeu suas mãos e os seus pés com correntes, né, de bronze e levou o rei de Judá como escravo para a Babilônia. Então, queridos, tudo que ele mais temia e um pouco mais acabou acontecendo com ele. Por quê? Porque ele não considerou o que o profeta estava dizendo, palavras do Senhor para ele, né, queridos? E como é que termina toda essa situação do capítulo 39, resumindo para você? O exército babilônico, então, incendiou realmente Jerusalém, queridos, fizeram-lhe arruaças, derrubaram os muros, né, todo o muro de Jerusalém. E, numa ocasião, Nebuzaradã, que era o capitão da guarda, nome grande, né,
Nebuzaradã. Um lindo nome para você colocar no seu filho, tá? Então, queridos, a palavra vai nos dizer que Nebuzaradã, ele acabou separando ali algumas pessoas queriam ficar ali na cidade, e algumas dessas pessoas que ficariam na cidade, ele deu os campos e as plantações de uvas para poder ficarem cuidando. Entenda, tá? Não era que eles iam ficar ali livres, eles iriam ficar ali cuidando, amando do rei Nabucodonosor. É mais ou menos assim, eles estariam ali administrando tudo, mas o rei Nabucodonosor é que estava governando. É só assim para você entender. E aí, queridos, o rei Nabucodonosor deu uma ordem também para que Nebuzaradã, então, ele procurasse Jeremias, né, e cuidasse de Jeremias e fizesse tudo o que Jeremias pedisse. Aleluia, olha só que coisa. E aí, o que acontece aqui? Nós vamos ver no capítulo 39, ele procurando Jeremias, ele viu que Jeremias estava preso junto com outros, né, com outros homens de Deus ali, né, também. Aqui, ó, a palavra vai dizer que ele estava preso aqui também. E aí, nessa ocasião, Jeremias foi posto em liberdade e acabou vivendo ali, queridos, entre o povo que havia ficado em Judá. Então, nessa ocasião, ele foi liberto e ficou ali vivendo com o povo em Judá. E, queridos, enquanto ele estava preso no pátio da guarda, ali, só para você entender que ele estava lá no palácio, você lembra? O Senhor havia mandado a seguinte mensagem: você precisa ir a Ebed-Meleque. Lembra do etíope que cuidou dele, que foi até o rei, que falou que ele estava lá no poço, que cuidou dele? Pois é, Deus mandou ele até o etíope e falou o seguinte para ele, ó: eu vou fazer a esta cidade todo o mal que eu prometi. Você verá com os seus próprios olhos a destruição de Jerusalém, mas eu resgatarei naquele dia, diz o Senhor. Você não será preso pelos babilônios, de quem você tem tanto medo. Em troca disso, eu o protegerei e salvarei a sua vida. Sabe por quê? Porque você me obedeceu e confiou em mim. Então, queridos, a recompensa pelo bem que ele havia feito. E além de tudo, né, ele confiou no Senhor, né, queridos? Lindo demais, marquei até na minha Bíblia assim, uau, porque é lindo demais ver o cuidado de Deus para aqueles que realmente consideram e obedecem aquilo que Deus fala, né, queridos? Vamos lá. E pra gente finalizar nosso devocional de hoje, capítulo 40 aqui, vou te contar o que tá acontecendo. No capítulo 40, nós vamos ver então, Jeremias já estava acorrentado nessa ocasião, tá? Jeremias estava acorrentado junto com outros moradores de Jerusalém. Desculpa, no capítulo 39 diz que ele estava preso com outros, não. Aqui no 39 ele estava preso sozinho quando ele foi libertado por Nebuzaradã, tá bom? Aqui quando diz que ele foi posto em liberdade, tá? E acabou vivendo com o povo em Judá. Aqui no capítulo 40 é que nós vamos ver então que ele estava acorrentado junto com outros moradores de Jerusalém. Foi quando o chefe da guarda, Nebuzaradã, libertou ele, tá? Aqui mais uma vez, no capítulo 40, tratando disso, trazendo isso com mais clareza, tá? E aí o que aconteceu? Nebuzaradã disse o seguinte para Jeremias, interessantíssimo isso daqui, eu vou ler para você, olha só. No versículo 2 ele disse o seguinte: o Senhor, o seu Deus, fez acontecer toda essa situação em Judá, tal como havia falado. Ele falando para Jeremias, tá? O chefe da guarda aqui. E falou mais para ele, disse o seguinte: isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não obedeceram às suas ordens. Sim, foi por isso que houve toda essa destruição. Mas hoje eu o liberto das correntes que prendem as suas mãos. Você está livre para fazer o que quiser. Se você preferir, você pode ir comigo para a Babilônia. Está bem, eu tomarei conta de você. Agora, se você também quiser ficar aqui, está bem também. Veja, toda essa terra aqui, eu vou dar para você se assim lhe parecer melhor. Queridos, foi uma proposta tão extraordinária, foi boa, né? Que Jeremias olhou e a palavra diz que Jeremias demorou para decidir o que ele ia fazer. Então Nebuzaradã acrescentou, ó, procure Gedalias, e Gedalias que ele vai ficar aqui governando a cidade de Judá, né? Praticamente é isso que vai acontecer. Você vai fazer o seguinte, você vai viver então entre o povo como um homem comum. A escolha vai ser sua, você faz o que você achar melhor. E aí Nebuzaradã então deu a Jeremias um pouco de comida, um pouco de dinheiro e deixou ele partir. E Jeremias então foi para Gedalias, né? E ele ficou na cidade de Mispar, ficou vivendo entre o povo que foi deixado em Judá. Agora deixa eu te contar o que aconteceu esse finalzinho aqui do capítulo 40. Ainda não foi um final triste, mas no nosso próximo devocional você vai descobrir o que aconteceu. Então esse homem,
Gedalias, quer dizer, ele foi um homem que foi levantado para ficar ali realmente governando a terra, né? Cuidar dos pobres, dos homens, das mulheres, né? Aqueles que sobraram, né? Ali, que ficaram ali. E aí, o que aconteceu? Quando o povo ficou sabendo que o restante deles tinham sido deportados para a Babilônia, alguns foram para Mispá procurar Gedalias. Quais foram esses homens? A palavra vai dizer que eram alguns líderes, né? Então aqui menciona, diz que era Ismael, Joanã e Jonatas, né? Seraías e alguns outros homens. Gedalias então fez um juramento para eles, falou o seguinte, ó, vocês podem ficar conosco, agora vocês precisam servir ao rei da Babilônia, né? Nós estamos aqui para fazer isso, para servi-lo. Então, para que vocês vivam em paz e sem preocupações, façam isso. Eu vou ficar aqui em Mispá. Quando o rei mandar supervisores para examinar tudo o que está acontecendo aqui, ele precisa realmente encontrar que tudo está certo. E, claro, eu vou apresentar a vida de vocês e vou pedir o favor dele à vida de vocês. Mas, claro, é preciso que vocês cumpram, né? Faça tudo direitinho. Então, queridos, a palavra vai nos dizer que muitas pessoas acabaram, né? Inclusive outros que estavam fugidos para outras regiões, acabaram voltando realmente, procurando também Gedalias, né, pedindo para ele, aspas, né, ali abrigo, né, mais ou menos isso, para eles poderem ficarem todos ali. Então, por causa disso, eles resolveram voltar todos para ajudar, ficaram ali todos na terra, né, que tinham fugido, se apresentaram para Gedalias e tomaram posse dos campos ali, ficaram por ali. Aí olha o que vai acontecer aqui no finalzinho do capítulo 40 para a gente encerrar. Passou algum tempo depois, chegou então Joanã para dar um recado para Gedalias e dizendo assim para ele, olha, toma cuidado, porque Baalis, que era o rei dos Amonitas, ele contratou Ismael. Ismael era um desses líderes que ele tinha acolhido. Aí falou o seguinte, ó, ele foi contratado para te matar, Gedalias, toma cuidado. Aí sabe o que Gedalias faz? Não dá crédito para aquela mensagem que chegou para eles. Então Joanã mais uma vez chegou para ele, para Gedalias, e propôs assim em particular para ele, falou o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, que tal eu sozinho ir matar Ismael, né? Aí o que aconteceu? O governador Gedalias aqui não aceitou, falou, rapaz, de jeito nenhum, uma desgraça dessa não pode acontecer de forma nenhuma aqui. E aí, queridos, Gedalias então falou isso para ele, né? Você está proibido de fazer isso, e ainda disse mais para ele, ó, você tá proibido de ficar espalhando essas mentiras por aí. Falou desse jeito com ele. E sabe o que eu quero te dizer? O capítulo 40 acabou por aqui, mas tem muita coisa para acontecer. Eu queria te contar que você vai ser surpreendido no capítulo 41 com o final dessa história aqui que eu acabei começando te contando agora. Tudo isso e muito mais no livro de Jeremias, claro. Então, claro, eu já encorajo você para vir comigo nessa jornada, tá? Não vamos parar no livro de Jeremias, tem muitos outros livros e cartas, né, epístolas aí para nós irmos lendo e conhecendo mais o Senhor. E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma quando você descobrir mais a respeito do Senhor, tá bom? Eu vou ficando então por aqui, que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau!